Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Sanduíche Podcast, um espaço para a gente falar de marketing de influência. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Luiz Fernando Diniz, CEO e cofundador da Sanduíche, e agora vamos para a convidada. Eu tô aqui com a Mayara Rigulo, ela é Head de Marketing e Growth na Papila. Então, Mayara, muito bom ter você aqui, bacana aceitar o papo, eu sei que a gente vai falar de muita coisa bacana hoje, né? Obrigada, é um prazer eu estar aqui, obrigada. Legal, e junto com a Mayara eu convidei o Rodrigo, que é meu sócio e cofundador na Sanduíche, e o Marcos, que também é nosso sócio. Rodrigo, Marcos, muito bom ter vocês aqui também. Muito bom falar com vocês. Beleza, pessoal, obrigado. Bora fazer um bom uso desse tempo. Vou começar, Mayara, antes de mais nada é importante que você se apresente, então conta pra gente quem você é, o que você faz lá dentro, e depois também já aproveita e fala um pouco da Papila pra gente, quem é a Papila? Perfeito. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mayara, sou responsável pelo marketing e pelo growth lá na Papila, e acho que só para explicar para vocês o que é cada área, então o marketing cuida muito de como a Papila está se comunicando com o nosso cliente. O growth é muito mais sobre a estratégia, então cardápio, como que a gente vai fazer a nossa conversão, as nossas vendas. Então, basicamente, linkando essas duas áreas, a gente está realmente muito olhando sobre vendas. E maravilha. E a Papila agora, quem é a Papila? A Papila é um restaurante que nasceu no digital, então, basicamente, ela nasceu lá no finalzinho de 2019, início de 2020, no momento em que era pandemia. Então, a Papila, ela tava com a sua estrutura de Dark Kitchen, ela nasceu no digital, então, basicamente, ela não tinha sua estrutura física. E no momento de pandemia, em que todo mundo fechou essas portas, a Papila tava preparada, né, com toda a estrutura para atendimento pro delivery. Então, basicamente, a Papila é uma marca multiculinárias. A gente é um parceiro exclusivo do iFood. A nossa principal culinária é poke, mas a gente também tá muito ligada a outras culinárias que são saudáveis. Então, fresh, que é saladas e bowls. Legal. Wrap, sushi, temaki, wok, que é uma culinária oriental. Caseira, enfim, a gente tem várias culinárias, açaí, torta, hambúrguer, a gente podia ficar falando aqui até amanhã. Já deu água na boca. Exato. Doce, gente, doce é o melhor. Ai, que bacana. Eu não sabia que vocês tinham wok também, eu gosto muito, né? É muito gostoso. Eu pedi, mas eu não sei se vai chegar esse, tá? Mas eu pedi Estamos torcendo. donburi. Vamos ver se vai chegar. Eu ouvi dizer que a gente só convidou ela aqui pra poder comer o Papila no final do episódio. Exatamente. E eu Tem que aproveitar, acho que eu né? sou o fã número 1 do Papila Burger. Acho que eu sou disparado a pessoa que mais pede. Ele na semana... E Gosto assim, muito. ele pede, ele nem me avisa, gente, né? Ele só chega e fala assim, tô aqui com 3 hambúrgueres da Papila. Eu falo, gente, o que é isso? E essa é uma novidade, Não porque julgo. o Marcos é atleta, né? O Marcos é o nosso sócio que cuida do Mas departamento aí de atleta aqui. Tem e a ele comeu... desculpa do quê? Tá carbando. É carbo, é o carbo, é o carbo. Carbando, que amanhã eu tenho um longão. Eu sei quais são as desculpas. É isso. Mas é legal a gente falar, né? Por que você tá aqui? Acho que a Papila é um restaurante que é um case muito maneiro, nasceu na pandemia. Eu acho que a marca, você tá até com a camisa da Papila, pra quem conhece aqui em São Paulo de comida no iFood, viu a linguinha, a boca pra fora, já lembrou da Papila, da embalagem e tudo mais. Mas o mais importante vocês fizeram, e pelo que a gente vai conversar aqui, vocês já fazem muitas ações em parceria com creators. Mas mais especificamente, recentemente, vocês fizeram uma collab, né, autoral de pratos com um desafio. E depois fizeram também mais um evento no fundo. Eu acho que é por aí que a nossa conversa vai viajar no dia de hoje, no episódio de hoje. Então conta pra gente, Mayara, como é que foi essa ideia, né? Primeiro, o que vocês fizeram? Vai, conta pra gente, pra quem tá Boa. assistindo. Acho que eu só vou voltar um pouquinho atrás, que é o porquê que a gente se interessa tanto por creators. A Papila, como ela nasceu no digital, acho que um restaurante, quando você pensa, né? Você pensa primeiramente naquele restaurante físico. A Papila nunca teve isso, Vai né? ter um lugar pra eu visitar, né? Exato. E normalmente naquele restaurante físico você tem o posicionamento. Então, a sua hospitalidade, como que é o layout, a fachada, como que é o seu bowl, que você entrega o prato. A Papila nunca teve o físico pra conseguir explicar o que é a Papila, qual que é o posicionamento, o que Proporcionar que a a gente experiência, né? Exato, que com o restaurante físico é muito mais fácil. Então, a gente sempre teve o desafio das pessoas entenderem, primeiro, quem é a Papila, que nasceu no digital e que nunca ninguém tinha ouvido falar, que estava num aplicativo que era o iFood,
E como que a gente passava tudo que a gente queria passar como posicionamento. Então, como a gente sempre foi focado em delivery, a gente sempre quis melhorar a experiência do nosso cliente para o delivery. Então, a gente sempre preza muito por tempo, por qualidade, por embalagem, por frete. Então, como a gente conseguia nos posicionar em relação a esses atributos que pra gente é super importante, de uma forma que a gente não tinha o nosso restaurante físico, que é uma fachada... O público só Sim. ia ver depois de pedir, né? Como é que você Exato. construía isso antes pra ele conhecer, criar o desejo e, putz, não, quero E dar a quebrar primeira essa barreira, oportunidade, né? quero Por fazer que a que primeira faz compra. sentido fazer a primeira compra? Tem Exato. que quebrar essa barreira, né? Exato. E aí, com isso, pra gente, sempre uma estratégia desde os primórdios, então, desde a pandemia, foi de fato os creators. Então, a gente tinha uma rede de contatos que a gente realmente ativava muito. Então, até uma das esposas dos nossos sócios, que é o Antônio, o chefe da Papila, né? A esposa dele é a Ana Fazano. Então, ela já é uma influenciadora. A gente tinha uma rede de contatos muito forte. Então, naquela época, um público muito grande acabou acessando por causa desses content creators. Então, foi muito legal. E aí as ativações nessa época eram também... Porque eu acredito que aí o desafio era duplo, né? Você precisava entrar em contato com o criador que também não conhecia a marca, de explicar pra ele, ó, a gente quer ativar você pra conseguir fazer com que a marca seja conhecida, e também o convencimento daquele criador, porque, putz, eu nunca experimentei, será que é bom? E aí eu falo sobre isso. Então, eu imagino que lá no começo também tinha muito de educar o mercado de criadores pra trabalhar com uma marca, porque hoje é diferente, sei lá, a gente fazer uma campanha com Chevrolet, com Exato. Nestlé, todo mundo conhece, né? Pô, eu trabalho com a Nestlé. Então, como é que foi nesse começo esse trabalho de recrutar os primeiros, de entender se era por esse caminho que vocês queriam ir? Total. Quais foram as primeiras campanhas que vocês lembram, se foi né? estruturado ou se não foi, porque Exato, isso pode ter como é que acontecido foi? organicamente, com a esposa dele, depois veio outra pessoa, porque às vezes o Rodrigo perguntou estruturado, mas como foi? Conta pra gente. Não, mesmo. total. Naquela época, eu acho que foi muito realmente conquistando espaço. Então, por exemplo, eu acho que também não tinha tantos creators que nem a gente vê hoje, né? Então, Sim. acho que existiam grandes nomes que acabavam, talvez, até monopolizando esse mercado. Então, uma dessas pessoas que a gente conseguiu até entrar em contato foi a Gabriela Pugliese. E eu acho que foi um voto de confiança, tanto nosso, tanto dela, né? Acho que realmente veio pela rede de contatos que o time da Papila tinha na época, só que começou a propagar, porque era uma coisa totalmente nova dentro do mercado. Sim. Era difícil você encontrar, num momento de necessidade, que era a pandemia, um restaurante que te entregasse na qualidade, no padrão, na embalagem, que era pensada para aquele momento. E que era novidade, né? Era uma marca nova que, putz, o que é Papila? Tá todo mundo tentando entender. Exato, e aí acabou virando um movimento realmente orgânico, das pessoas verem que, putz, foi uma proposta super legal, Sim. que talvez por aquele influenciador eles enxergaram e começou a propagar. E aí foi assim que a Papila foi indo nos primórdios. E aí eu acho que fica aqui o aprendizado que é o que as marcas tentam, na maioria das vezes, entender como aterrissar, principalmente do porquê usar criadores, né? Uma vez que você acessa esse público de criadores, na verdade você está acessando a comunidade deles. Exato. E aí é o que você falou, começa a virar, putz, esse criador tá falando sobre esse produto, sobre essa marca, eu também quero falar, achei legal, eu quero dar acesso para esse conteúdo para minha comunidade, a minha comunidade vai começar a falar sobre aquilo, provavelmente eu sigo um criador que eu quero que fale sobre aquele produto, eu começo a pedir para a marca, faz uma campanha com o criador X, com o criador Y, e aquilo acaba estourando a bolha, o controle mesmo da marca, porque a comunidade acaba entendendo que é genuíno. Total. E eu acho que isso, até chegando nos dias de hoje, é uma estratégia muito importante pra gente. Por quê? Hoje a gente tem um time que realmente faz envios diários para os influenciadores de uma forma orgânica. Então a gente envia comida porque a gente sabe que se fizer sentido para ele vai repostar para a audiência dele. E a gente acabou vendo que quanto mais a gente enviava, mais esse tipo de post crescia organicamente. Sim. Então agora a gente recebe, né, reposts marcando Papila, etc. E a gente faz questão de postar, assim, os nossos clientes, nossos consumidores realmente usando Papila no dia a dia, porque eu acho que o fato deles também se sentirem dentro do Instagram da Papila, Exato. dentro da marca da Papila, faz com que outras pessoas vejam, queira também experimentar A gente vê muito disso, né? Geralmente quando você marca a marca e a marca te reposta, é aquele comentário, caramba, olha que legal, a marca me repostou. Exato. É uma atitude tão simples, né? Mas isso e outra coisa muito bacana sobre isso é que às vezes a marca tem um cuidado estético com o que vai postar nas redes sociais muito grande. Então assim, poxa, eu só vou repostar quando alguém que é um outro criador de conteúdo muito grande
me repostou. Mas na verdade não, quando você publica todo dia quem tá te marcando, ou num volume grande, você fala, cara, a Papila tá em todo lugar, todo mundo consome Papila, né, e os mais diversos perfis. E achei muito interessante o que vocês fizeram. Dessa última vez vocês selecionaram 3 criadores, que é o grande motivo, né, que a gente falou, cara, a gente precisa trazer o pessoal da Papila para conversar com a gente, e eles fizeram collabs com pratos com vocês, né, nessa última ação. Como é que foi? Exato, acho que a Batalha Fitness foi a ação que a gente teve mais retorno, assim, e foi a ação mais grandiosa que a gente conseguiu fazer na Papila desde o nosso lançamento. Então, acho que Quando aconteceu? Qual foi o período? Quando começou? foi de março a abril. Certo, 2026, né? 2026. E eu acho que são momentos de Papila diferente, então diferente do Primórdio, que a necessidade era outra, não fazia sentido eu fazer um tipo de campanha desse quando a gente inaugurou, mas acho que agora com a estrutura de marca que a gente tem, com a força mesmo da marca Papila, a gente conseguiu estruturar, acho que a campanha das campanhas, que é a Batalha Fitness. A nossa ideia com essa campanha sempre foi entender como a gente ia juntar públicos diferentes para falar sobre o mesmo propósito, Legal. que é se alimentar de uma forma saudável. E na época eu lembro que a gente tava numa salinha, eu e a pessoa que trabalha junto comigo, e a gente tava, cara, como a gente faz de uma forma muito genuína, que as pessoas realmente se interessem muito por ouvir o que a gente quer dizer. A Papila, ela sempre foi uma empresa que é muito responsável com o que a gente tem de investimento. Então, a gente, sempre que for investir em alguma coisa, é muito importante pra gente entender o nosso ROI, o como que esse investimento está sendo alocado, se ele poderia ser alocado de uma outra forma, para de fato gerar mais retorno. Sim. Independente de qual esse retorno seja, financeiro, awareness, conversão, a gente define o que a gente quer e a gente vai realmente com muita cautela nesse sentido de entender se está fazendo sentido o E investimento que a gente aqui tem. eu acho que ficou muito claro, né? Conforme você vai contar, né? A gente tem a parte de awareness, porque tá associando criadores ali com a imagem, tem toda a parte de criação, fazendo prato, divulgando, pede no iFood, mas ao mesmo tempo, a relação de vocês foi uma batalha de criação de prato e quem vendesse mais pratos ganhariam. Então, acho que teve um pouco de maestria e a gente sempre admira quando a empresa faz isso A de uma criação forma da mecânica que da mecânica. ela objetiva no final o retorno. Mas gente, tem o collab, você tem uma marca forte da Papila, o collab com a marca de criadores que você escolheu a dedo, criadores que também tem uma audiência bacana, uma imagem bacana, e no final o resultado do campeão é a venda. Exato. Não é o post com mais likes, né? E isso é uma coisa É o prato muito com importante. mais vendas, né? Exato. Claro que no final talvez o post vai ajudar a vender mais, É o mas como, a mecânica né? Não é ficou o quê. perfeita. O que é construir alguma coisa que leve a mensagem da marca e que eu consiga medir no final do dia o retorno Total. tangível, né? Financeiro daquilo. Sim. Porque senão vira um pouco do que a gente vê hoje, algumas marcas ainda com esse tipo de vício de conteúdo por conteúdo, senso estético de criação, de né, querer que todo criador, independente do tamanho, seja um filmmaker com as câmeras melhores. E não é esse o tipo de construção que gera retorno. Uhum. E quando você, né, quando a marca tá pensando, criando o conceito da campanha com um objetivo muito claro, a gente quer trazer retorno financeiro, tangível com isso, essas coisas passam a ser segundo plano, né? A gente prioriza o que vai, Sim. de fato, rodar o resultado, né? E o que é interessante nessa campanha é que a forma como ela foi estruturada, ela acaba gerando impacto não só financeiro, né, que gera vendas, que é preto no branco, Exato. gerou vendas, mas também de alcance. Exatamente. Porque a mecânica que ela foi, e a Mayara pode explicar melhor do que ninguém, a mecânica dessa campanha, então, fez com que esses creators, que têm uma audiência ainda mais muito pra vender mais, interessante, né? exato, criassem conteúdos de forma orgânica durante 30 dias para conseguir atingir a vitória, né, da Batalha Fitness. Então, eles criaram conteúdos durante 30 dias, e aí cada um usando a sua expertise, então não teve muito, e aí me corrija se eu estiver errado, Aquele muita roteiro. pressão de o roteiro tem que ser assim, você tem que fazer assado, que Use acaba... suas ferramentas, você tem que vender mais, o teu prato você tem que Exato. ganhar, você vai fazer stories, reels, TikTok, Instagram, o que for, faça, né, só venda. E aí tem essa reverberação de conteúdo, né? Porque os creators, que são os artistas ali dessa campanha, vão criando os conteúdos, mas
a sua própria audiência, a sua própria rede vai reverberando esse conteúdo e também fazendo as suas publicações, o que é interessante. Então, o seu impacto é muito grande. E eu acho que isso foi muito inteligente da Como é que Papila. vocês pensaram nessa mecânica, né? Então vocês estavam lá, beleza, a gente precisa levar o valor da marca, falar sobre awareness, mas também conseguir gerar retorno. Quais foram os passos? Pô, eu gosto de processo, né? Entender, cara, da ideia, como é que isso partiu. Então, coisas que vocês idealizaram, o que vocês estavam pensando, né? Acho que até linkando com tudo que vocês falaram aqui, a gente até brinca dentro da Papila que a gente fala. Às vezes, quando a gente faz alguma parceria com a marca e eles têm algum tipo de identidade visual mais forte, mais rígida, né? Que a gente não pode fugir de algumas regras, a gente fala, não, fica tranquilo, na Papila a gente pode tudo. Se você quiser, a gente se adequa aqui e faz o que a gente precisa fazer. Por quê? Eu acho que a gente sempre de uma forma universal, independente dessa campanha ou não, a gente pensa em como o nosso público tá conversando com o nosso influenciador tá conversando com a sua comunidade. Então, até sobre isso, não teve muito roteiro nessa Batalha Fitness. A gente falava que a gente precisava de um vídeo pra explicar o que é a Batalha Fitness, outro vídeo pra mostrar qual que é o prato que cada influenciador fez. Falava, cara, é isso. Com isso, cria o que você acha que vai conversar com o seu público. Porque não sou eu que tenho que falar o que vai conversar melhor com o seu público. É você que sabe. O próprio creator conhece melhor a sua audiência, né? Então, eu acho que eu dei as ferramentas do que eu precisava como marca, que ele precisava falar. Então, preciso que você fale do seu prato e preciso que você fale da mecânica. O resto, você que sabe como é a melhor forma de se comunicar. Então, isso sempre foi muito aberto. E aproveitando isso, até os pratos, ou vocês falaram que cada um tinha que criar um prato segmento, ou ele escolheu, acho que o meu público vai gostar de rap, o meu público vai gostar... Eles escolheram? E foi muito curioso, porque cada um... Eu acho que a gente foi até aproveitando, né, contando um pouquinho mais do como a gente estruturou toda essa campanha. Eu acho que desde o início, como a Batalha Fitness, a gente queria mostrar que a Papila é saudável e que a gente tem opções saudáveis para você comer. E aí a gente sempre quis se aliar, né, a creators que pudessem passar exatamente essa mensagem. O como a gente ia descobrir depois. Junto com eles, né? Junto com eles, exato. E aí, junto ao fato que é super legal e que eu acho que é um baita diferencial de mercado mesmo da gente dentro desse meio de restaurantes, é que a gente é multiculinária. Então, quando a gente apresentou a proposta, foi muito sem querer. A gente tinha 3 influenciadores e cada um deles quis fazer o prato que ele mais gostava. Então, o André, ele realmente é mais fã de salada. E aí, ele quis a salada. A gente falou, beleza, faz uma salada então, porque realmente é o que você gosta, é o que você vai se interessar por falar disso. A Marina, quando a gente chegou pra ela falou, eu quero um rap. Eu falei, cara, então bora no rap. E a Bruna, ela falou, eu sou viciada no poke da Papila, eu não posso fazer outro prato sem ser poke da Papila. E aí, a gente olhando como marca, como a gente ia falar não pra aquilo? A gente tá comunicando que a gente é multiculinária, a gente tá comunicando uma coisa que realmente eles vão estar muito dispostos a falar, porque é um prato que eles queriam ter, né? Então, eles gostavam daquele tipo de prato. E eles que criaram a receita junto com a Papila. É óbvio que a gente tem o suporte dos nossos times de chefes. Isso que eu ia falar. Quando eles falaram dos ingredientes, vocês conseguiram dar um apoio, como se fosse uma consultoria para eles. Cara, esse ingrediente vai falar bem com esse e tal. Teve esse processo construtivo de 4 mãos, então. E, normalmente, como funciona? A gente pede para que eles passem pra gente o que você quer. Então, Marina, o que você quer no seu rap? Aí a Marina fala, putz, gosto muito de frango, quero que misture com ovo. E é isso. Então, é a ideia geral. A gente volta pra nossa Aquela cozinha. Conexão final foi o chefe que fez os ingredientes se conversarem bem. A gente até fala que é o toque Papila. Então, legal. Muito legal. Então, tudo do nosso cardápio tem o toque Papila. Então, quando volta esse debriefing, né, do que a pessoa quer, a gente fala, putz, acho que vai ficar legal aqui com limão siciliano, flor de sal, e aí a gente junta e entrega pra ela experimentar. Ela dá o ok do prato, então o ok não é só da Papila, o ok é junto. Ela aprova o prato. Ela tem que aprovar o prato, porque não é só a Papila que tá divulgando. E esse foi um dos grandes intuitos de realmente fazer collabs com outras pessoas. Essa pessoa tá vestindo a camisa da venda do prato tanto quanto a Papila. Exato. A venda é dos dois. Então, precisa ter o ok dos dois. A crítica da comunidade sobre, não gostei tanto, também, o criador também faz parte, né? Ele não delega pra marca. E isso que é o legal. Exato. E eu acho que essa sempre foi a nossa forma de pensar. A gente, inclusive, nesse processo de encontrar quem eram os creators, eu acho que a única coisa, assim, que a Papila queria, né? Acho que o objetivo era comunicar sobre
a saudabilidade da papila, mas o como, pra gente, o que era mais importante, eu acho que foi o único critério pra gente, a pessoa precisa vestir a camisa. Se ela não vestir a camisa, não vai dar certo. A gente precisava de alguém que realmente entendesse que aquele prato era tanto dela quanto era da papila. Sim. E a gente teve a sorte de conseguir se conectar com esses 3 creators e eles, assim, fizeram muito mais do que esperado. Aí uma dúvida, esses foram os 3 que vocês de começo já pensaram? Ou não, putz, vamos atrás desse daqui que não casou tão bem? Quais foram os critérios, né, que vocês estavam pensando em conseguir conectar? Então, por exemplo, imagino que, putz, eles precisam todos serem do nicho de fitness. Mas quais outros critérios que vocês estavam buscando? E, sei lá, tentamos com X, a gente conseguiu com Y criadores, ou já foi um match de largada? Super. Não foi um match de largada e foi muito difícil. Porque a gente realmente queria que desse certo. Então, não foi uma coisa... Na verdade, eu acho que foi muito trabalhoso. Acho que foi o trabalho que me deu realmente mais trabalho. Por quê? Primeiro, a gente fazia negociações com creators que realmente estavam muito voltados para entregas. Então, eles falavam, eu vou te entregar 3 reels, 5 posts nos stories, e é isso. E nunca foi isso que a gente buscou. Nos nossos contratos, nem estava escrito quanto que as pessoas... volume de entregas, né? Não tinha volume de Precisava de alguém que entrega. comprasse a ideia e Era mais a ideia curtisse da a batalha, campanha. né? De Exato. se eu vou fazer 1 ou vou fazer 10, é o meu prato que eu quero que vença. Tinha que se Exato. conectar com o desafio, né? E esse ponto é interessante porque aí o creator, ele sabe o que funciona melhor com a audiência Pra ele, dele. é isso Acho mesmo. que as marcas pecam muito em tentar controlar, definir não só a entrega, mas o tom de voz, como ele precisa falar, o que ele precisa falar. Acaba tirando a experiência do creator. E aí perde o sentido, né? Se a pessoa faz um comendo o seu prato, faça um produzindo o seu prato. Exato. Cada um faz do jeito que quer. Exato, né? E se fica desconexo com a forma que esse creator sempre se comunicou com a sua audiência, a audiência consegue pescar que tem algo que tá esquisito. Roteirizado. E aí, talvez Verdade. até um pouco dos criadores, que você comentou, né? Os criadores voltavam com uma proposta muito engessada. Por que eles traziam algum tipo de feedback de tipo, é que eu não tô entendendo a dinâmica, ou eu sou acostumado a trabalhar assim? O que você percebia que era a maior dificuldade deles entenderem o objetivo e conectarem com, eu vou voltarem com um plano de mídia pra você, 5 reels, não sei, onde que você acha que tá essa desconexão? Eu acho que é muito pela forma que o mercado tá acostumado a trabalhar, sendo muito sincera. Eu acho que, como foi uma campanha muito disruptiva e normalmente as marcas não fazem esse tipo de colaboração mesmo, né? Então, os 2 precisam dar ok, os 2 são responsáveis pelas vendas. Eu acho que eles estão muito mais acostumados às entregas padrões do que realmente ser o responsável pela venda daquela empresa, né? Sim. Que acaba se tornando com o seu nome. E eu acho que, assim, foi muito difícil mesmo. Vou dar até um outro exemplo. Primeiro foi esse, a gente recebeu alguns orçamentos falando, o meu preço é esse, as entregas são essas. Essas pessoas a gente já cortava de cara, porque a gente já sabia que não ia vestir a camisa, que era o que a gente queria. E teve gente que a gente tava na semana de produzir o prato, e assim, a gente ia literalmente dar o ok do prato na sexta-feira, na quarta-feira me ligou e falando, cara, não faz sentido pra mim, eu não vou seguir com isso. Por quê? Porque a pessoa não ia ter o tempo ou a vontade de realmente se engajar. Então, desde o começo, a gente fez muita questão de mostrar que esse era o nosso objetivo. Era os 2 lados muito realmente querendo fazer essa campanha acontecer. E eu acho que até, explicando pro pessoal que tá ouvindo de casa, a Batalha Fitness foi muito disruptiva do início ao fim. Então, eu acho que eu nunca vi uma marca de restaurante fazendo isso, ou até uma marca mesmo. Mas a nossa ideia realmente sempre foi ter 3 pessoas fazendo cada uma o seu prato, desse ambiente fitness, porque a gente queria remeter à saudabilidade. Precisava ser uma pessoa sarada? Não precisava, mas precisava falar com um público que quisesse ser saudável. E que, no final do dia, elas vestissem a camisa e a gente conseguisse comunicar o que a gente quer como campanha. Então, a gente foi num formato que é como se fosse de reality show. Por quê? Naquela época, o reality show tava muito em alta. Então, a gente tava vendo lá o reality show do MrBeast, a gente tava vendo a Guerra do 100, tava tendo Big Brother, que são formatos muito vencedores. Então, a gente falou, como a gente consegue fazer um negócio que tem um buzz midiático muito forte dentro do nosso universo? Então, a gente pensou em fazer realmente os 3 batalhando entre si com o melhor prato. E eu acho que essa dinâmica foi muito legal e eles realmente precisavam estar engajados porque era uma dinâmica que eu não conseguia falar pra eles,
tal pessoa fez isso, tal marca fez isso, e olha como é legal, então venha comigo. Eu Ele precisava precisa mostrar falar. o sonho pra eles. E eles foram super parceiros com a gente de acreditar nessa jornada e falar, beleza, então bora e fazer acontecer. Mayara, vamos falar um pouco da mecânica só, e aí, de forma rápida. Então, você tinha 3 grandes criadores, cada um criou a sua receita, a competição era, as receitas estariam com o nome deles dentro do iFood. E com a foto deles. Com a foto deles. Exato, era tipo assim, rap da Marina, e a Marina segurando o rap dela. Que legal, que legal. E aí, a competição era, o vencedor seria aquele que vendesse mais, no final teria uma premiação, e a premiação eles teriam 1 ano de papila grátis. De papila grátis. Exato. Então a mecânica é essa. Tinha uma janela temporal também, né? Essas vendas, elas tinham data pra começar e data pra terminar. Então era quem performasse melhor Quanto dentro tempo dessa foi janela. que você mês. 1 mês. Então, e por que a 30 campanha dias. durou 2 meses? Porque foi tão legal que no final a gente falou, putz, a Marina venceu, e a gente falou, cara, o pessoal não quer que o rap da Marina saia do cardápio. E aí a gente falou, vamos renovar seu contrato, mas 1 mês pra deixar como você a vencedora da Batalha Fitness. Entendi. E se eu ficar curioso agora e quiser experimentar o rap dela, não tá mais no menu? Não tá mais. Não faça isso. Não, faça mas isso. isso é muito legal porque engaja o público. É edição limitada. Exato, entendeu? Produtos que têm fim, eles geram urgência. É o lanche da Copa, Entendeu? é o rap dela. Exato, então até muito nisso legal. tem... Pô, não, a gente vai fazer escassez. série limitada escassez, e a comunidade vai Escassez. entender que Total. tá aqui enquanto tá rolando a muito batalha. legal. Depois, acabou. E aí eu te perguntei em off aqui, mas eu sei que eu acho que é bem interessante, né? No final dos conteúdos que eu vi, a Marina pegou e falou assim, vamos, é a última semana ou é o último período aqui, você tem que consumir, eu vou fazer um acordo com vocês. Comprem e o que mais engajar aqui, compartilhem e falem, eu vou dar o meu 1 ano de papila grátis, né? Eu até perguntei pra você, vocês combinaram com ela? O que você... até pegando o gancho do Diniz, porque essa é uma dinâmica que o criador propôs, mas o que você viu eles propondo que, tipo, putz, a gente nem pensou nisso e é muito Pra legal. engajar os ganchos. Esse eu achei incrível, porque ela pegou o prêmio dela e falou, vou dar meu prêmio pra você porque eu quero ganhar, ela falou, né? Exato, a gente não combinou, ela que veio com essa ideia, e eu acho que essa é a graça de você deixar livre, porque se a gente tivesse falado que... Ela perguntou pra gente, antes de fazer o vídeo, a gente tava lá na sala e ela falou, gente, tive uma ideia, posso falar que meu prêmio vai ser pra pessoa que mais me ajudar a conseguir esse prêmio? A gente se olhou assim, a gente falou, bora, Eu achei faz muito acontecer. forte o gancho dela. Eu falei assim, ela jogou baixo, eu vou dar o prêmio. Exato. E eu acho que essa é a graça de deixar livre. A gente surge com ideias novas. A gente, da Papila, nunca conseguiria ter essa ideia. Até porque, enfim, são... E além desse gancho, dos conteúdos que nem o Rodrigo perguntou, né? Que os criadores criaram, teve algum outro gancho interessante? Alguma outra ideia Dentro maluca da deles que mecânica? você gostou? Que chamou bastante atenção? Esse da Marina, de fato, é o que mais chamou a atenção? Não, eu acho que eles tiveram entregas diferentes ao longo do tempo. E isso foi uma coisa que a gente sempre prezou. Por que a gente escolheu 3 influenciadores? A gente sempre quis 3 perfis diferentes. Então, a gente pegou... Inicialmente, a gente queria uma pessoa que falasse com cada geração. Então, a Bruna, ela ia falar com a geração Z. A Marina, ela ia falar com uma geração mais intermediária, ali entre 20 a 30 anos. E o André ia falar com uma geração um pouquinho mais velha, de 30, 40, 45 anos. Então, isso sempre foi proposital. E até a escolha dos nomes, a gente escolheu de uma forma que cada um conseguisse atingir uma forma de audiência. Vou explicar o porquê. A Bruna, ela nasceu no TikTok. Então, o TikTok era um lugar que a Papila não tem uma presença muito forte. Legal. Então, a gente fazia questão de ter uma pessoa falando para a geração Z, No oriunda do TikTok. A Marina, ela tem uma comunidade muito engajada. Então, a Marina é triatleta, ela tem a sua própria assessoria. Então, a gente queria esse senso de comunidade dentro de um esporte, de saudabilidade. E o André, ele já participou do BBB, do No Limite. Então, querendo ou não, ele tem um nome offline mais forte do que as outras 2 meninas que nasceram no online, né? Nessa forma de comunicação. Então, o André, com esse nome offline, ele foi muito olhado para as pessoas que talvez entrassem no cardápio e falassem, putz, não conheço Bruna, não conheço Marina, mas já ouvi falar desse tal de André. Para que eles entendessem que a mensagem da campanha, ela tem notoriedade, né? Aqueles nomes não foram... escolhidos à toa. Então, cada um foi pensado de uma forma. O cara mais do mundo offline vai olhar, eu entendi. Essas 2 pessoas, outras 2 pessoas eu não conheço, mas devem ser muito fortes no mundo digital. Exato. Eu tenho a conexão com esse cara que é mais do mundo tradicional, né? Exato. Ou, por exemplo, uma pessoa, sei lá,
que talvez seja da geração Z, nunca nem ouviu falar do André, mas ela vai falar, putz, eu sei quem é essa Bruna, eu adoro ela no TikTok. Sim. Então a gente pegou 3 que conseguissem realmente pegar o máximo de pessoas pra que não ficasse dúvida quando entrasse. Então a ideia não era conhecer os 3, cada um tem o seu próprio público. Sim. Mas o seu público vai votar pra aquela pessoa, vai falar, caraca, Legal. gosto muito da Bruna, vou engajar na Bruna. E acho Que é o overlap de audiência, né? Que é algo que a gente olha com muito cuidado para as marcas também, de quando a gente está selecionando os creators, que a gente tem esse cuidado de maximizar a audiência que vai ser impactada, então evitando esse que se overlap. você tem isso até a gente fala, né, a Sanduíche, então para quem sabe que está assistindo, é uma plataforma que conecta as marcas com criadores, então a gente tem muito cuidado com esse ponto, que é, dado o teu objetivo, o que você precisa, você quer falar com a sua audiência, então a gente vai olhar para os criadores que já falam com a sua audiência, eu quero ir além da sua audiência, então é isso que o Marcos falou, o overlap, a gente tem que comparar a audiência dos criadores que a gente está trazendo, se ela já está dentro da sua marca ou ainda não está, isso são características que eu acredito que você fez esse trabalho, né, Mayara, muito observando, um trabalho de ir a fundo nos dados do criador. Agora imagina fazer isso em escala, você fez com 3, deve ter analisado, sei lá, 10, 20, 30 perfis até trazer, e se agora os fundadores, o grupo da Papila vai ser, foi incrível, Marina, eu quero todo mês com 3 diferentes. Eu quero todo o cardápio da Papila ou com colaborativo. 10, ou como a gente já viu restaurantes que cada cardápio é assinado por um. Isso te deixaria extremamente maluca, é um trabalho difícil de ser feito, Muito né? difícil. Então acho que é aqui que entra o papel de soluções como a Sanduíche, né? A gente consegue fazer isso, claro, de acordo com seus objetivos, usando inteligência artificial, com a nossa base hoje analisa muito os dados do criador e a gente consegue fazer isso com escala. Então acho que isso é muito legal, foi aí que surgiu o convite de te chamar para falar aqui, porque foi uma ação, de novo, desde a mecânica no começo, muito boa, né? Gerou engajamento, gerou awareness e você conectou com o mais importante. No final do dia, uma marca não quer ser conhecida só pela fama. Ela quer ser conhecida para que no final do dia da consideração leve à venda, né? E aí eu acho que você colocou muito bem isso. E uma coisa que estávamos falando também não se contrata o criador, né? Você tá pegando o criador para falar com a audiência dele. Uhum. Então, no final do dia, os 3 criadores provavelmente tinham coisas que despertavam a conexão com a marca da Papila, né? A saúde, o engajamento, a forma como se comunicavam. Mas o público dele, mas tudo que você mais defende é assim, o público deles, o público dela é mais geração Z, o público dela. Então, acho que é isso que no final do dia muitas empresas e muitas pessoas que coordenam essas ações dos criadores ainda pecam. Eles contratam o criador que agrada a marca, porque eles querem fazer uma extensão da imagem da marca. E eu acho que campanhas que performam com criadores têm que olhar a audiência do criador, que é ela que você está contratando. Exato. Quer dizer, você contrata o criador para poder ter a oportunidade dele. e a honra de falar com a audiência dele. Né? Exato. E eu acho que desde o início a gente sempre segmentou perfis em cima da audiência. Então a gente falava, tá, eu quero uma pessoa que fale com a geração Z. Aí eu pegava um pool de influenciadores para falar com a geração Z. Então, naquele momento em que a gente ainda não tinha selecionado, o que eu precisava era de uma pessoa que comunicasse com aquele tipo de público e que tivesse o engajamento que eu queria que tivesse. Exato. Era o start, para criar uma primeira lista, né? Eu não precisava que fosse mulher, homem, com tal idade. Eu não precisava disso. Eu precisava pegar aquela audiência e o TikTok, por exemplo, no momento que eu queria TikTok, ou Instagram, ou offline. Então, era muito sobre aonde eu queria chegar. E eu acho que esse ponto que você trouxe até da Sanduíche como uma solução, acho que é importantíssima. A Papila tem muito esse viés de escalabilidade. E hoje o nosso trabalho ainda é muito manual. Então, que nem eu brinquei antes, mas foi muito trabalhoso a gente conseguir fazer tudo isso. Realmente foi assim... algo que a gente nem esperava de tanto trabalho que deu. Então, você ter uma solução que te entrega esse tipo de escalabilidade, em que você não precisa se preocupar com isso, porque você confia nesse tipo de empresa, né, que é a Sanduíche, cara, teria salvado tanto tempo pra gente, assim, de realmente negociação, encontrar os perfis. E é isso, se fosse escalável, se não fossem só 3, a gente não conseguiria fazer. É fato, já estaria travado. E a gente sabe a dificuldade que é fazer essa análise do perfil do criador e da audiência dele. Hoje a gente até fala, existem tecnologias que permitem fazer isso. No passado, quem sabe, 2, 3 anos atrás, isso seria muito complexo. Porque as APIs, tanto dessas plataformas como TikTok e Instagram, eles te entregam o básico, o ouro mesmo, que é essa análise subjetiva de quem é a audiência, ou é muita análise e olho crítico de quem está fazendo a campanha, no seu caso você conseguiu fazer com uma amostra de criadores, ou, cara, muita tecnologia, muito conhecimento de mercado. E aí é até um ponto, porque, né,
putz, beleza, a gente fez o primeiro trabalho de recrutamento que foi muito difícil, chegamos nesses 3, mas ele não termina aí, né? Como é que foi esse processo para acompanhar esses criadores? O que vocês tinham de contato com eles para entender? Eles sabiam como é que tava indo a performance antes do final? Vocês estavam as vendas parciais, não, para eles se engajarem mais? A gente contou na primeira semana, que foi o boom. Então, a gente... Até pra vocês saberem como é o nosso tipo de controle, a gente tinha um grupo no WhatsApp com cada um deles. E nesse grupo a gente basicamente ia falando, putz, tal pessoa tá fazendo tal coisa. Tá. Você não quer fazer isso aqui também? Acho que pode puxar. E até é muito legal falar isso, porque numa dessas foi que a gente foi construindo os conteúdos juntos. Então a gente já tinha feito um cronograma mesmo de coisas importantes que a gente queria passar. Só que foi se criando muitos conteúdos ao longo do tempo. Então eu vou dar um exemplo. A gente tinha um vídeo que acho que foi a Marina que postou no TikTok. E ela postou fazendo um review do prato. A gente nem tinha pedido aquilo. A gente gostou tanto que a gente mandou pra Bruna. Ó, Bruna, a Marina fez isso, hein? Acho que ela vai começar a vender mais porque ela fez esse vídeo. Aí nisso as duas já tinham feito. Eu cheguei pro André e falei, André, ó, você tá pra trás, cara. Corre atrás do prejuízo. Que legal. Então, no final, os 3 fizeram. Eu não tinha contratado isso. E a gente conseguiu postar tanto nas nossas plataformas, tanto das deles. E Sim. era um conteúdo que surgiu, né? E aí conecta com aquilo que você falou, né? Quando você recebeu a proposta do criador, 2 views. Não, eu quero pessoas que se conectem com o desafio. Exato. Se ela tiver que fazer 1, 2, 3, que você possa fazer as brincadeiras e gere essa competitividade e o desejo do cara falar, pô, tô na batalha, eu entrei aqui, vamos engajar, vamos vender, né? Exato, e isso é um ponto que foi muito legal, porque todos esses creators, eles realmente queriam vender, e eles tinham orgulho daquilo que eles tinham criado. Legal. Então, era natural que eles quisessem apresentar para os amigos, para a família. Sim. Então, a gente recebia pedido diário de tipo... Mayara, pelo amor de Deus, manda pra minha amiga que tá não sei o quê, preciso pro meu amigo, eu tô indo num lugar, num evento, manda. Então, foi muito legal, porque todas essas pessoas que recebiam por causa das indicações, né, dos 3, eles Mostravam também o produto e postavam. repostavam. E aí começou a ficar até aquele famoso FOMO, né? Nossa, eu tô perdendo, eu não comi ainda o rap da Marina ou o poke da Bruna. Aí é que fica incrível, aí é que a gente fala de novo, Aí né? saiu a bolha, né? Aí a começa estourou, mecânica, né? A Virou mecânica foi efeito muito legal. bola de neve positiva. Exato. Foi né? um Porque efeito aí- bola de neve. E assim, com esse tipo de mecânica, a gente conseguiu chegar em criadores que a gente nunca conseguiria chegar diretamente pela Papila. Então, nomes que nem a Manu City, o Gui Napolitano, chegaram a postar por causa desses influenciadores. Então foi muito legal, assim, totalmente orgânico. A gente literalmente enviou o produto pra eles. Não, E aí, muito durante bom. esse processo, teve lá o lançamento. A primeira semana deve ter sido, putz, divulgamos os pratos, os criadores estão falando. E aí, eles trabalhando durante a semana pra conseguir divulgar e ter as vendas. E aí, tinha um grande momento que era o final. Que ia ser onde ia ser divulgado, quem ganhou. O que foi. Vocês. Porque vocês também pensaram, além do começo, muito bem no fechamento, né? Uhum. Então, o que vocês planejaram lá? Tipo, não, esse é o grande momento que a gente vai ter que chegar, recompensar, explicar como é que foi tudo. O que vocês pensaram também pra conseguir crescer? Porque senão a campanha tem um lançamento e ela esfria. Não, vocês conseguiram criar um momento pra que ela chegasse lá no final, também ainda No gerando auge muito ainda, né? Com interesse ápice. pelo público, né? Exato. Gente, eu sou do time que nada se cria, tudo se copia. E nesse estilo, a gente tava copiando basicamente o que reality show faz, que foi o nosso estilo desde sempre. Então, nenhum reality show acaba só falando, você é o vencedor, parabéns. Tem aquele grande finale. Sim. Então, a gente precisava de um grande finale pra nossa batalha fitness. Então, desde o início, todos os posts que a gente foi fazendo, a gente foi pensando na historinha que a gente queria construir. Então, primeiro a gente teve um momento de suspense, que era tipo, nossa, tá vindo aí uma coisa diferente, a Papila nunca fez. Eu lembro da revelação, né, de quem seriam essas personalidades que iam fazer. Exato. Quem será que vai estar aqui? A Foi um gente anúncio soltou- muito interessante A também. gente primeiro soltou dicas, então... Ai, desculpa. A gente primeiro soltou dicas, então... vamos fazer uma batalha. Já participou do No Limite. É parecida com a Bruna Marquezine. Acabou de ganhar pódio no Ironman. Quem será que são? Aí depois a gente anunciou. Quando anunciou, já foi meu Deus, eu não acredito que é a Bruna, que é a Marina, que é o André. E aí depois foi se construindo a história. Então eles apresentam os pratos, por que eles escolheram aqueles pratos, lembrando o público do porquê que tá acontecendo esse tipo de mecânica, até chegar num ponto em que eles se defendem. Então, gente, é pra comprar o meu prato. Se vocês não compraram ainda, é por causa disso, disso e daquilo. Tem que ir atrás, né?
No meio do caminho, a gente fez questão de enviar reviews, então a gente procurou também perfis que fizessem reviews dos pratos dos influenciadores legal. pra gente ter como se fosse a opinião do público. Que legal. A gente teve um escritório vota até pra falar, quem que você tá achando mais legal? Quem que você quer que ganhe a Batalha Fitness? Essa campanha foi muito legal. Foi dentro dentro com do os time da funcionários Papila. do time. Esse ponto eu achei muito interessante, que aí o time foi cada um votando no prato preferido entre os três, né? Eu já provei os E aí três gerava e o o meu... conteúdo com o time da Com o Papila próprio nas time. redes da Papila. Muito Exato. Então foi, eu voto em tal pessoa por causa disso, disso, daquilo. A gente conseguiu fazer esse tipo de conteúdo até que chegou no cara, tá acabando, preciso que vocês votem e a gente se encontra no Grand Finale, que foi muito importante pra gente. A Papila sempre participou de eventos, a Papila nunca fez o seu próprio evento. Legal. Então, era o primeiro evento da Papila mostrando ao público o que significa ser Papila, né? Então Porque- esse era o grande finale. Vocês fizeram a campanha levando para um evento. Então teve um Exato. evento físico. E desde o início foi a ideia, ter esse evento físico, que era realmente pra gente conseguir sair desse digital e ir pro físico nesse evento em que a Papila ia conseguir mostrar o seu posicionamento. Então, o evento em si, ele surge muito pra gente conseguir comunicar, além dos influenciadores, o que é a Papila. E com isso, a gente fez um evento pra anunciar o grande vencedor. E a gente foi, até a gente brincou, mas a gente foi expandindo as collabs. Então, a gente já tinha feito collab com o nosso próprio time de influenciadores, os três. Mas a gente foi atrás de marcas que comunicavam também o que a gente queria comunicar. Legal. Então, a gente queria comunicar sempre saudabilidade. Então, a gente fez um evento de spinning, porque spinning é super saudável, ele instiga a competição. Aham. Então, a gente convida os nossos 3 influenciadores para participarem dessa aula de spinning. Até foi em parceria com a Ziu, que deu todas as bicicletas de graça pra gente. E a gente também tava com uma parceria super forte com a Body for Sure. A Body for Sure faz parte do mesmo grupo da Cia Marítima. E a Cia Marítima tem uma loja super conceito na Oscar Freire. E aí, a gente fez toda essa aula de spinning nessa aula conceito da Dentro escola. do ambiente Dentro do- deles. Exato. Então, querendo ou não, a gente estava comunicando que você tinha roupa para esporte, você podia fazer o esporte numa loja super chique, conceito, que ganhou diversos prêmios de arquitetura, comendo Papila. Então, foi um evento que acabou maximizando tudo aquilo que a gente queria Sim. falar. E aí os criadores convidavam as pessoas e a Papila também convidava os participantes? Todo mundo convidou todo mundo. Então, os criadores convidavam, a gente convidava e as marcas parceiras também convidavam. Sim. Então, a Zio convidou, a Body for Sure convidou e a gente convidou outras ativações dentro do evento. Então, a gente convidou a Smoothie convidou. A gente convidou a Upper Açaí, que é o nosso açaí da Papila. Então, eles são uma parceria que a gente já tem. Eles também convidaram, porque é um açaí super zero, enfim, tudo. É muito bom a qualidade do açaí. Então, basicamente, foi fazendo-se uma rede sobre creators. Inclusive, todas as marcas faziam questão de chamar o seu pool de criadores. Sim, Muito legal. Então, se a gente fosse só com a Papila, a gente teria um nicho. Foi um encontro de comunidades, né? Foi um As encontro marcas de comunidades. conseguiram entender o objetivo e trazer os seus criadores para fazerem parte também daquele final. E aí é onde as coisas, né, saem do controle. Uma É máquina exato. de É conteúdo. isso, Agora- a máquina de conteúdo, né? Literalmente. É isso que eu ia comentar. Agora, você imagina a quantidade de conteúdo Em que pouco saiu tempo sobre na uma mesma... coisa que é igual, é a mesma, né? Tá todo mundo falando Perfeito. sobre o mesmo objetivo, com o mesmo conceito. E aí eu Perfeito. acho que é onde o Rodrigo perguntou, né? Quando lançou, tem o hype, os 3, o prato e tudo mais. Aí, tudo bem, 30 dias, tá vendendo todo mundo. Aí a última semana, compra meu prato. E vocês fizeram um grande finale com mais uma chuva de conteúdos com diversos. Amplificando ainda mais, né? Que você falou, as Exato. marcas trazem os criadores. Muito, E muito boa. A no gente evento. colocava também as comidas disponíveis para as Ah, pessoas no legal. evento. Então, elas Os podiam... 3 pratos estavam lá. Os 3 pratos estavam lá. E estavam identificados. Essa é a salada do André, esse é o wrap da Marina, esse é o poke da Bruna. Então, se tivesse ainda alguém que não tivesse comido, podia comer lá e chegava na votação no final, que era quem falava quem ganhava. E aí quem ganhou? Foi a A Marina. Marina. E aí para computar o ganho, foram as vendas durante esse período. E aí, como é que foi? Tipo, É isso que eu ia falar. Agora eu vou falar de resultados. Né? Em termos de Resultados. awareness, a gente já viu que foi muito bom. É uma coisa que incontestável. todo mundo deve ter visto. Enfim, aqui em São Paulo era meio impossível você não ter sido ativado com esse tipo de conteúdo. E resultado, esses pratos que eles criaram chegaram a competir de igual para igual com os pratos mais vendidos da Exato, Papila? porque a Papila tem um menu que é super diverso, com pratos que são muito bons. Tem alguns best-sellers ali, né?
não era uma competição só dos criadores, né? Era com o próprio menu da Papila, porque as Total. pessoas... Que já é de best-seller. Exato. Que eu acho que o sucesso que mede mesmo, fui o campeão, vendi mais, mas houve a capacidade de chegar no top 1, top 3 de pratos mais vendidos? Chegou. O wrap da Marina foi o mais vendido dentro da loja de wrap no período. Nossa. Foi muito, muito bom de vendas. E isso é um desafio super difícil, porque Sim. existe o wrap Caesar, que quem não gosta de Caesar, né? Salada Sim, Caesar. sim, Então, assim, sim. é um prato super vencedor. Todo mundo, é muito universal, né? Então, ele conseguiu virar o top 1. O da Bruna também, ele chegou lá nos top 3. Então, a gente tem um best-seller que ele é praticamente consagrado de poke. Mas depois, os outros lá, que já vai pro segundo layer, né? Que não é esse primeiro do best-seller mesmo. A Bruna tava lá competindo. E a salada, a gente achou um pouco mais difícil. Não sei se é porque as pessoas não queriam tanto a salada, ou se os outros pratos da competição estavam mais muito interessantes. bons. Sim. Mas foi isso, foi Pô, mas muito dos legal. 3, 2 virarem top seller dentro de um mês. É. E é o que a gente tava discutindo, né? 30 dias de ativação com uma comunidade que parecia ser bem delimitada para conseguir, inclusive, concorrer com o público que a Papila já tinha. É isso que eu falo, Exato. imagina, pensando em Papila, né? Pra quem é de São Paulo, pra quem consome o iFood aqui, a Exato. Papila é quase que assim, no brainer, não sei o que pedir. Eu entrei lá e pedi o que eu a sempre Papila peço. vai ser saudável, vai ser saboroso e tu já tem o teu prato na Exato, cabeça. pô, O cara eu entrar no te- top eu 1, tirar- top 2 ali, Isso. Então, o resultado... Tomar esse só risco, com- né, de só- mudar o prato. tomar o risco, pô, tô aqui, vou comer um negócio que eu sempre gosto, tá, vou trocar, vou dar a chance, né? Só desse resultado já é muito interessante. Mas vamos falar dos numbers, que a gente gosta muito de Isso. falar de A gente, ROI, né? que é o inclusive, isso é retorno uma de coisa muito investimento. importante. Inclusive, a gente, dentro do sanduíche, sempre tenta tangibilizar resultado em números, né? E esse é um desafio desse mercado, principalmente porque, né, tem um jeito mais simples de explicar que as coisas deram certo com estética. Eu ativei 50 conteúdos desses criadores, Esse mas e Reels aí, deu qual 100 foi o mil views, resultado? esse aqui deu 1 milhão, Qual ok, foi o mas resultado no final do dia, quanto né? que virou Quanto gerou mais de dinheiro, né? venda? Qual foi o ROI? Você consegue falar pra gente esses números pra que, enfim, quem tá lá de casa, putz, tentando pensar agora, vou copiar o case, Uhum. sabe? Será Se que faz tivesse que sentido? falar para cada real investido, qual foi o retorno que vocês tiveram ali? Qual foi o ROI dessa ação? A gente teve um ROI de 5, então tudo que a gente investiu veio 5 vezes aquilo que a gente investiu, Nossa, que muito foi bom, maravilhoso muito bom. pra gente. Além de ter best-sellers no cardápio, que pra gente é super importante, porque a gente consegue entender que existe ainda oportunidade dentro de cardápio, que se comunicam com o nosso público, então isso também é um learning super importante pra gente. A gente também, uma das nossas metas principais dentro da Papila é a awareness, porque a Papila nasceu no digital, então entra toda aquela dificuldade que eu falei pra ponto vocês. físico, precisa trazer sempre novo público, é uma dificuldade. Exato. Então, pra gente saber que a gente conseguiu conquistar esse awareness é muito importante, e a campanha deu milhões de visualizações pra gente, inclusive tanto pelos posts que a gente teve no próprio Instagram da Papila, que acabaram, de certa forma, viralizando por ser uma coisa super disruptiva pelo mercado, tanto pelos posts que a gente fazia em collab, tanto pelas formas que esses influenciadores ativaram por fora. Então, seja enviando, seja eles postando os próprios vídeos deles. Então, a gente realmente conseguiu aí uns 4 milhões de views só com isso. Foi muito, muito legal. Bom. É o tal do EMV, né? Quanto que isso custaria em mídia para você adquirir? Exato. Pensa aí, você colocando dinheiro no Facebook, no Google, pra contratando uma 4 campanha na milhões. Globo para conseguir esse impacto. Né? Exato. Com um ROI de 5. O que que você precisaria investir? Eu acho que é muito, muito, muito bom, tá, Mayara? E a gente gosta aqui, como é um podcast pra gente falar, né, das grandes ações que a gente tem no marketing de influência e como mensurar. Eu acho que tudo isso não teria um resultado incrível se você, no final do dia, como a grande capitã que capitaneou essa ideia e executou, se você não pudesse falar, eu gerei tanto de caixa, isso aqui gerou tanto. Para que na próxima você fala, preciso de tanto de até verba. Eu pergunto, vai ter próxima? Vai Quais são ter os próxima? próximos passos? Né? Porque, putz, fazer um negócio desse que é tão impactante, com resultado tão positivo, eu perguntaria na hora. Tem como uma, é que a gente... tem uma campanha nova rolando, né, da Copa do Mundo, que também tá bem interessante. Conta pra gente quais são os próximos então já passos. tem próximo episódio no podcast. O que tá vindo por aí? Gente, a Papila nunca para. Então acabou uma, já começa a outra e é assim que a gente vai. Então se uma deu certo, beleza, vamos pra outra tentar dar melhor ainda. Eu acho que os próximos passos que a gente aprendeu com isso é parceria, independente se seja de influenciador, né, creator,
ou com os próprios parceiros de empresas, seja Smooth, etc. Eu acho que isso foi um learning gigantesco, da gente conseguir ampliar a nossa força de marca com parcerias. Então, até o Marcos falou, a gente está numa campanha de Copa com uma parceria com o Neymar Júnior Eyewear. Então, a gente acaba ganhando força como marca para conseguir pleitear novas parcerias. Sim. Mas a Batalha Fitness foi tão sucesso que a gente ficou vidrado nisso. A gente falou, a gente precisa fazer novas versões de Batalha Fitness. Aí já começamos a pirar, né? Vamos fazer a Batalha Fitness de faculdade, vamos fazer a Batalha Fitness, sei lá, de culinárias. Então a gente já começou a mapear isso. Só que a Batalha Fitness agora ainda não tá na nossa prioridade, então talvez pro ano que vem. O que a gente tá fazendo agora é replicar isso que a gente já sabe que é um sucesso, que é um creator, como uma parceria pra gente. Legal. Então a gente tá lançando o nosso cardápio de inverno agora, e a gente já tá com um novo nome, que é o Dani Pai. O Dani Pai fez o seu próprio lamen. Lamen é um produto que a gente não tinha na Papila. A gente lança no inverno com o nome do Dani Pai, que é um chefe que tá ligado a esse mundo gastronômico, então ele traz essa referência do que a gente quer para esse prato. Então, acho que isso é até legal falar que a Papila é diversa. Então, se um momento a gente tava falando de saudabilidade, precisava estar nesse mundo fitness, agora a gente tá falando de inverno, então eu preciso trazer um chefe que fale sobre isso, sobre a propriedade do que a gente tá colocando dentro daquele prato, né, com os ingredientes. Então, a gente sempre tá olhando no final pro público que a gente tá atingindo com essas pessoas que a gente tá trazendo do nosso lado. Então, é isso. Eu falaria que é assim. Eu acho que a mecânica do que a Batalha Fitness despertou não é nem tanto pela batalha, é muito mais pela collab com os criadores, né? Porque você pode reproduzir uma collab, onde ele também vai fazer um esforço de divulgação, colocando ele como. E aí, de novo, né? A gente sempre fala, né? O criador entrando como sócio no negócio. Às vezes o incentivo para ele cara, vem aqui, vem produzir com a Papila, e aí lá entre vocês, entre empresas, vamos fazer um acordo? Você tem um revenue share em cima de tudo que você vender. É um tipo de incentivo muito saudável para que ele queira que o prato seja vendido cada vez mais, aqui né? também que e eu gosto muito do insight que você trouxe, que é assim, a gente procurava muitos criadores, e no começo eles traziam uma entrega muito engessada. E isso talvez seja um resultado de, por tanto tempo, o mercado ter falado que pedido. É desse jeito que Como precisa ser feito, Uhum. e o criador sempre pensar dentro da caixa, né? Então, quantos criadores que estão hoje ali com uma marca falando, putz, se a gente fosse por um caminho de parceria, eu ia ser tão mais colaborativo, o resultado ia vir tão melhor, e ele não encontra espaço. E quando tem uma marca que dá espaço, ele engessa. Então, como a gente, né, nessa relação que deveria pensar com creator e marca como ganha-ganha, consegue propor discussões que gerem esse tipo de retorno. Sim. Porque é aí que a gente consegue obter o máximo resultado possível do que a comunidade desses criadores pode fornecer para a marca e todo o resultado que a marca pode gerar para esses criadores do ponto de vista de conhecimento. Tenho certeza que esses criadores se sentiram durante esse período muito participativos e fazendo parte da marca e estando com uma coisa muito grande. E esse é um case que ele vai levar para outros lugares. Ainda mais que cara, você pega olha o que a uma gente marca fez que tem junto. notoriedade, né? E a Papila assim, tanto, não é nem a inovação, mas é a forma como ela se comunica, uma forma bacana, uma forma interessante, uma forma jovial. Então, pô, ele vê a imagem dele correlacionada com essa, ele se sente motivado. Mas é importante trazer um ponto pro que o Rodrigo tá falando, que na sanduíche, no nosso dia a dia, muitas vezes as marcas nos procuram para falar assim, eu tenho um grande produto, eu vou dar tantos % pro criador, traz o criador, eu vou remunerar só por performance. Isso também tem que cuidar, porque também educa mal a marca que acha que é assim, eu vou trazer o criador, vou trazer o ônus do desafio da venda somente para ele, seja criativo e venda, e quando ele vender, ele vai participar do lucro. É muito importante que se saiba, né? E eu entendo que vocês deram uma remuneração para o criador, e além da remuneração, o grande prêmio é fazer parte da performance, correto? Porque a gente recebe muitas marcas hoje na sanduíche que querem apenas trabalhar com variável. Não houve só o variável, correto? Houve um pagamento de um cachê para esses criadores. Exato, sim. Muito bom, isso fique anotado, porque às vezes as marcas querem trabalhar só com variável. E aí o criador fala, pô, mas tem um esforço meu do zero, que se no final o teu checkout quebrar, não vender, ou a tua marca não vender, eu tenho que ser remunerado pelo meu esforço inicial, né? Total. Do que eu vou fazer. E também tinha um ano de Papila grátis, que pra gente é um investimento. É um baita prêmio, claro. A gente quis pegar pessoas que fazem parte, querendo ou não, da comunidade Papila. Então a gente já sabe que são 3 influenciadores que estão lá
que são consumidores da Papila, né? Exato. Eles já consumiam Papila antes. Acho Então, pra eles ganhar isso também é É que incrível. na mecânica de batalha fica legal. Se o prêmio é relevante, eles vão batalhar, porque eles vão ter o percentual da venda e tem um baita prêmio lá na frente. Mas eu acho que assim, pensando em outras mecânicas que não usem apenas a batalha com a premiação, mas que alguém que tá assistindo vai falar, eu vou fazer um collab com o criador. Beleza, não acha. Eu acho que hoje, com a nossa experiência de mercado, se você só chega para o criador e fala, você vai ganhar no variável, se não for um variável grande, onde eu me sinta extremamente sócio da empresa, saiba que o criador hoje, ele tem uma infraestrutura para fazer sair do zero, ele precisa de uma Ou ele vê que a remuneração marca do está FII, né? disposta para trabalhar em conjunto, né? É. Porque olha o tanto de investimento que a Papila fez no começo. É Você vai isso ter um mesmo. prato que a gente vai te ajudar, que a Papila vai fornecer, É isso aí. e você vai Vai estar disponível distribuir. E aí você viu os sabe? benefícios de estar dentro, né? Fazer Exato, parte A liberdade disso, né? criativa também, né? De, Tamo- é dado um isso, trabalho você de ter essa parceria. liberdade criativa. É um trabalho de parceria. A gente Exato. tá aqui, eu tô fazendo o que eu posso, você tá fazendo o que você pode pra gente chegar no melhor resultado junto. Exato. Eu acho que é isso que muda muito, assim. Até ouvindo bench de mercado, eu sou publicitária, então toda a minha rede é publicitária. Quando eu contei o que eu falei para as minhas amigas que fizeram faculdade comigo, elas falaram: o quê? Com o budget que você tem, não é possível. Se não falar para mim de 1 milhão, eu não vou nem para frente, eu não consigo fazer nada. Então eu acho que é realmente. A questão é entender o que você precisa para conseguir se comunicar da melhor forma que, enfim, é o seu desafio. Então, a Papila, ela tem um investimento restrito, então a gente precisava entender qual que era a nossa troca, né? A nossa moeda de troca também do outro lado. Então, a Papila, um ano grátis de Papila foi uma moeda de troca, a percentual de vendas foi outra moeda de troca, só que a outra moeda de troca é você fazer parte dessa comunidade, começar um projeto totalmente novo, que a gente nunca fez, que a gente espera ser disruptivo, é você vestir a camisa, você conhecer literalmente 100% do time da Papila, pra gente co-criar juntos, e pra tudo que você quiser, a gente tá ao dispor de vocês. Então, vocês têm liberdade criativa, vocês têm liberdade pra falar qual prato vocês querem, vocês têm liberdade para postar quantas vezes vocês querem, porque a gente quer que vocês se comuniquem. Então, eu acho que é realmente uma relação de ganha-ganha. A Papila ganhou porque a gente precisava que as key messages fossem passadas, e eles ganharam porque eles puderam criar um prato deles, ainda ganhando lá a sua venda, mas de uma forma que eles tinham autonomia. Sim. Então, eu acho que também, não sei quantas empresas conseguem dar esse tipo de autonomia hoje para os seus creators. Então, é realmente, acho que uma relação em que os dois lados confiaram muito na expertise de cada lado, sabe? Sim, Mas muito legal. é a disrupção que a Creator Economy trouxe para o mercado. Grandes mecânicas com orçamentos inteligentes conseguem um impacto muito grande, né? Se fosse falar de 4 milhões de views ou milhões de visualizações nos meios tradicionais, é uma tabela de preço que quem trabalha com publicidade, quem é do marketing, sabe muito bem que não é uma cifra pequena. Então, criatividade, organização, mas principalmente uma boa estrutura como você fez, trazem resultados. Gente, eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo. Muito bom legal. papo. Muito obrigado, Mayara, por compartilhar todas as informações Queremos com a os gente. próximos cases. Acho que a gente vai ficar de olho porque a gente gosta de quando os convidados trazem as coisas muito bacanas e principalmente mecânicas que você pode copiar em casa, né? Você pode olhar para o seu negócio, pensar em coisas parecidas. Acho que esse é o intuito do que a gente constrói aqui. Bons papos com qualidade de conteúdo para que despertem em você a vontade de também fazer muito mais com o poder que o mercado de influenciadores, né, o marketing de influência pode trazer. Então, Mayara, muito obrigado. E eu vou contar para vocês que a gente vai comer papila. Ela já contou pra gente no começo aqui, então já estão com água na boca. Rodrigo, sempre bom te ter aqui na mesa com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Marcos, primeira presença, você vai voltar mais vezes também. Certamente. Tamo junto. Então, é isso, né, galera? Deu, bora. Ih, caramba! E aí, Ana? Olha só, Chegou! Que beleza. chegou Papila. Caramba, velho. Chegou na hora certa, hein? Pô, você é a rainha das collabs, né? Chegou Pela Pepsi. Sim, gente, collab é com Papila. Muito bom. Caramba, Muito legal. que horas são? 11h57. É a hora do almoço. É a hora do almoço. Chegou a hora. Vamos aproveitar. Muito Bora bom. comer. Bora comer.